Bom dia. É com muito carinho, né, que a gente recebe a cada um de vocês, aqueles que estão vindo a primeira vez, aqueles que já são costumeiros, né? Essa alegria da gente compartilhar esse ambiente todo preparado para nos receber nessa manhã. E para a gente se harmonizar ainda mais, vou ler uma mensagem aqui do Vida Feliz, que diz assim para a gente: evita as contendas, sempre inúteis. Entre contendores, a razão é sempre de quem não se envolve em discussões infrutíferas. Nessas lutas verbais e alterações violentas, surgem males de difícil reparação. As palavras que a ira põe na boca do altercador raramente expressam o que ele pensa. Traduzem-lhe o estado de desarmonia e a necessidade de esmagar o antagonista. Esclarece com calma e argumenta serenamente. Se o outro não leva em consideração os teus conceitos, silencia e entrega-o ao tempo, que a todos nos ensina sem pressa. E nessa certeza de que Deus está cuidando de cada um de nós, permitindo a cada um de nós ter a oportunidade dessa casa, ter a oportunidade de estar nesse ambiente, envolvido e cercado pelo amor do Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela manhã que nos envolve, pela beleza desse céu que encanta os nossos olhos, pela oportunidade viva que nos concede através de cada oportunidade, de cada situação, de cada pessoa, sentir a sua presença no nosso caminhar. Que possamos, nesta manhã, aproveitar as orientações do Evangelho, aproveitar esse ambiente, aproveitar a oportunidade que teremos através do seu Geraldo, que conduzirá a reflexão da manhã, que ele possa, Senhor, se conectar com a tua luz, com o teu amor, para que possa ser instrumento seu, nos auxiliando a cada um de nós, nessa oportunidade bendita que o Senhor preparou para cada um de nós. Desde já, agradecemos, Senhor, que assim seja. Seu Geraldo vai falar para a gente hoje mais um capítulo do Pão Nosso, o problema de agradar. Então, queridos irmãos e amigos, bom dia a todos. Nosso abraço fraterno. Agradecemos a Jesus nos permitir reunir nessa manhã linda por sinal, né? Como disse a Ana, inspiradamente aqui na prece, né? Para que possamos estudar um pouquinho mais, né? Do Evangelho de Jesus. Hoje, então, a proposta é o capítulo 47, né? Do livro Pão Nosso, cujo título e abertura aqui está, né? O problema de agradar. Antes de nós começarmos a desdobrar o assunto, nós vamos ler a mensagem do Emmanuel, porque eu acho muito importante isso, para a gente se situar, né? Para vocês saberem, a gente saber mais ou menos o direcionamento que nós temos, o compromisso. Às vezes a gente desvia, mas temos o compromisso de seguir, né? Essas orientações, e essa é a proposta. Então, no capítulo 47, eu digitei para ficar maior a letra, só isso, mas é o que está lá no livro, né? No capítulo 47, o Emmanuel, ele pegou um versículo da carta do Paulo apóstolo aos Gálatas, fez um recorte, e aqui ele colocou mais ou menos um terço do versículo, e ele vai nos trazer algumas lições em torno das palavras do Paulo apóstolo, né? E Paulo disse assim: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Esse foi o recorte que Emmanuel fez, né? E Emmanuel começa dizendo para nós assim:
Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência, nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e os caprichos. Nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que em seus impulsos instintivos, ela, a multidão, não poderá compreender. Muita inexperiência e invigilância revelará o mensageiro da boa nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos, pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve. E quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis a supostas defecções ou abandono ante sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens, como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isto basta. É muito lindo, né? Jesus o conhece e isto basta. E eu fiquei meditando, porque a própria leitura, a própria matéria do Emmanuel, ela já nos traz reflexões profundas. Não tem como a gente ler uma matéria dessa e não parar para meditar. E eu fiquei lembrando de um determinado momento em que eu tive a felicidade mesmo de assistir uma entrevista de um repórter que fazia entrevista com uma autoridade de um dos países do mundo, né, das regiões do mundo, que tem mais riquezas no solo, minerais, pedras preciosas, uma série de coisas. Como é um país muito pobre, né, e é comum isso acontecer, infelizmente, no nosso plano físico, muitas milícias militares de muitos países ali se reuniram. E tem lá um determinado número de militares de cada país naquela região, como que se estivesse assim tomando conta, né? E lá eles moram numas cabanas que aquele pauzinho assim, cruzado, sabe? Debaixo ali moram famílias, debaixo de uma cabana daquela. Não é a cabana que a gente conhece aqui não, é mesmo aqueles pauzinhos assim. E milícias militares penetram aquelas cabanas e desrespeitam as pessoas. E a outra milícia, às vezes, não defende, porque amanhã eles vão fazer a mesma coisa. Isso estava na reportagem. E aí, passou-se um dia no final da tarde, aquela tarde e noite, onde o dia vai se esvaindo, né? E a noite vai chegando, abraçando os corações das pessoas. O repórter, de repente, se deparou com centenas de crianças cantando. E um senhor regendo, como que regendo aquelas músicas. E ele, então, perguntou para aquele senhor: essas crianças, elas comeram hoje? Aí ele falou assim: não comeram, alguma coisinha. Aí falou assim: mas e ontem eles comeram? Quase nada. E anteontem? Eu falei: não me lembro, mas acho que não comeram nada. Aí o repórter perguntou para ele: mas como que o senhor explica as crianças com fome, o senhor reunir centenas de crianças aqui, cantando com um sorriso no canto da orelha? Como se explica uma coisa dessa? Aquele senhor
virou para ele e falou assim: olha, é porque nesse momento em que as crianças estão cantando, as irradiações dessa música invadem todas as cabanas e lembra a todas as pessoas que Deus existe. E eu fiquei pensando, quando essa reportagem veio à minha mente, eu fiquei pensando daquele jovem casal. Que poucos dias eu conversava e o jovem e a menina falavam para mim assim: o senhor acredita que eu não acredito em Deus? Eu falei: você pode não acreditar em Deus, mas Deus acredita em você. Mas eu não aceito. Mas você, Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Para dizer de André Luiz, diria assim: nós estamos na energia dele. Como peixes no oceano. André Luiz fala assim: você tira o peixe da água, ele morre. A gente sai da energia de Deus, a gente morre. É assim. Mas o rapaz, não se dando por satisfeito, virou para mim e falou assim: o senhor sabe que eu acho que a história de Jesus é um folclore? Gente, mas que coisa! A história de Jesus é um folclore. Eu falei: olha, o Louis Pasteur, um cientista francês, se não me falha a memória, foi ele que inventou a injeção antirrábica. O Pasteur falava assim, eu disse para ele, Pasteur falava assim: um pouquinho de ciência nos afasta de Deus. Mas se eu estudar muita ciência, eu me agarro com ele. Olha o que Pasteur falou. Então eu disse para ele assim: você já estudou sobre Jesus? Não, eu li só alguma coisa. Falei: mas aí não dá. A doutrina espírita não está aqui para convencer ninguém. Ela está para esclarecer. Então eu sugiro para você, vá ao centro espírita, estuda sobre Jesus. Se você ler as obras da Amélia Rodrigues e Humberto de Campos, já é o suficiente. Claro, o Evangelho. Porque você tem que estudar sobre Jesus, tem que perceber o que está acontecendo no dia de hoje, que toda a comunidade cristã fala dia da Páscoa. Tem que perceber, quando ele ressurge luminoso, tirando as pedras do túmulo, o que aconteceu. Mas tem que estudar, tem que perceber, sentir, porque não é falar, é sentir. Que aí quando começar a sentir mesmo, você vai falar assim: deixa o bombom para lá, deixa o chocolate para lá. Porque as pessoas gastam até o que não tem para comprar ovo de Páscoa. E esquece da manhã radiosa, iluminada pelo Cristo. Não é assim. Então eu disse ao jovem: meu amigo, procura um centro espírita urgente para você estudar Jesus. Participa de um grupo de estudos. Por isso que a casa aqui tem grupo de estudo todo dia. Para que a gente possa estudar Jesus e entender Jesus, e entender Deus. Por que você levantou de manhã? Por que você acordou, despertou? Isso não é por acaso. Por que o batimento cardíaco seu está normal? As células estão distribuindo as energias do seu alimento, o rins filtrando o sangue a cada 50 minutos, todo do corpo, e devolve o sangue limpo para o corpo, e você nem nota. Não é por acaso. A gente tem que entender por que no amanhã do terceiro dia Cristo ressurgiu radioso. A gente tem que entender essas coisas. E aí eu disse ao jovem: rapaz, graças a Deus, graças ao bom Deus, eu encontrei com ele há pouco tempo. Ele está frequentando uma casa espírita, estudando Jesus. Por isso o Espiritismo consola, porque é Jesus de volta. E a gente tem que perceber. E aí eu fiquei pensando assim: então eu acho que o meu grande compromisso em estudar a lição do Emmanuel aqui, o problema de agradar, é nos lembrar que Deus existe, que Jesus está aqui. Porque nós oscilamos muito. A gente tenta, é como o Evangelho fala, agradar a Deus e a Mamon. Não tem como. Mamon é representado por tudo que é material. Não tem como a gente atender o material sem perceber que Deus é que conduz a vida. Que eu estou respirando porque Ele permite.
que eu estou aqui de pé porque Ele permite. Você está sentado porque Ele permite, mas você vai levantar porque Ele permite. Então a gente precisa perceber e abrindo esse leque desse desdobramento para que a gente perceba que tem algo muito maior, infinitamente maior do que a visão estreita, às vezes e rasa, que a gente tem da vida. A vida é o infinito. Por isso que o Dr. Cressy Morrison, quando presidente da Academia de Ciências de Nova York, ele ficou assustado. Depois, quando ele saiu, ele mesmo disse: 7 razões porque eu acreditei em Deus. Eu era totalmente cético. Porque quando eles perceberam que o Sol, o nosso Sol é o menor dos sóis do universo, e quando ele percebeu que ficava a distância do Sol da Terra, eles perceberam na pesquisa da academia de que se o Sol fosse mais perto um pouquinho, queimava tudo, se fosse mais longe um pouquinho, a distância dele, congelava tudo. E ele falou: mas eu tenho uma inteligência extremamente além da nossa, que tudo criou, que tudo calculou matematicamente. E ele foi vendo a distância da Lua, a distância dos astros, e percebendo hoje os 3 trilhões de galáxias que nós temos no mundo, nos universos, e que cada uma dessas galáxias contém 200 bilhões de sóis, e ele ficou apavorado. Tem uma inteligência acima da nossa. Aí você vai no Livro dos Espíritos, está lá a primeira questão do Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou aos Espíritos: que é Deus? E os Espíritos o que responderam? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então a gente tem que perceber, ora, se eu sou herdeiro de todo esse universo, se eu sou herdeiro de todas essas galáxias, eu tenho que me preparar para administrar isso. Não tem jeito, porque senão como que eu vou administrar? Pois o Chico Xavier, o grande Chico, né? Francisco Cândido Xavier, que nós temos que falar o nome curvados, com muito respeito. O Chico Xavier, né? O Francisco Cândido Xavier, dizia ao Emmanuel: eu quero conhecer outras galáxias, eu quero conhecer o mundo. Emmanuel, eu vou te levar, né? E Emmanuel um dia desdobra o Chico dormindo, tira o Chico do corpo, vai, né, viajando, aí desdobra uma galáxia imensa na frente do Chico, aí vai, desdobra outra, e o Chico começou a ficar apavorado e falou: Emmanuel, eu estou com saudade da minha cozinha, do meu cafezinho, eu quero voltar. Porque a gente tem que estar preparado para esses desdobramentos. Daí que nós hoje, nesse plano físico, a gente vai se desdobrando, a gente vai se conscientizando da presença divina, e nós vamos nos preparando para que possamos aprender a administrar tudo isso que está à nossa disposição. O dono do mundo espera que Ele possa passar tudo para nós, porque Ele nos criou para isso, para que a gente tenha a capacidade de gerir tudo isso. Isso é maravilhoso. E a gente então, aí sim, nós começamos a entender por que o Emmanuel começou dizendo para nós: os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência. Da consciência, nos trabalhos que foram chamados a executar. Cada dia aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do grupo, ou melhor, do mundo. Porque cada um de nós fomos chamados a missões. Todos temos uma missão. Deveres própria, aprovação isolada da consciência. Todos, seja pai de família, né, dos filhos, o irmão, né, dos companheiros, da companheira, todos temos uma missão. Uma missão, desafios existenciais, que através de muitas encarnações, nós fomos criando muitas dificuldades para a nossa caminhada. E aí o Pai nos dá a oportunidade de voltar e fazer certo o que nós temos de errado. Então é uma missão, expiação ou missão, dizem os Espíritos, questão 132 do Livro dos Espíritos. A gente volta para aperfeiçoar, para nos aperfeiçoar através de expiação ou de missão. E eles ainda dizem mais: e pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. Ora, à medida que nós vamos, mas nós temos uma parte que nos cabe nessa criação, nós acabamos de dizer: herdeiros do universo.
parte que lhe cabe. À medida que eu evoluo, que eu trabalho o meu processo evolutivo, eu vou ajudando todo mundo, porque nós estamos todo mundo junto. A humanidade está todos juntos, encarnados e desencarnados. Desencarnados que estão aqui certamente muito maior do que os encarnados. Mas nós estamos numa mesa redonda imensa, além, as dimensões do centro são infinitamente maiores do que o que nós estamos vendo aqui. E a mesa redonda e Jesus coordenando os trabalhos. Isso é maravilhoso. E a gente começa a perceber, eu tenho que avançar. Mas eu não tenho como atender ao mamon, ao mundo, às coisas materiais, né? Em detrimento das coisas espirituais. Eu tenho que haver um equilíbrio, um ajuste aí. Cabe a cada um de nós esse ajuste, para que a gente atenda a uma coisa e outra. Porque Jesus falou assim: vivei no mundo sem seres do mundo. Então não tem jeito, nós estamos aqui no mundo para cumprir as nossas expiações ou a nossa missão. Mas nós não podemos desconectar. Se a gente lembrar do caso do peixe na água, é a mesma coisa. É muito claro essa comparação que André Luiz faz. Então a gente tem que estar muito atento, né? Nesse aspecto. Mas aí nós falamos assim: mas como que eu vou saber? Se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado? Os Espíritos trazem na questão 621 do Livro dos Espíritos. Aliás, nós vamos pegar dois extremos, a questão 115 e a 621. O Livro dos Espíritos está aqui, ó, esse livrão aqui. 17 capítulos de introdução, 2 páginas de prolegômenos, 1019 perguntas e respostas, tudo que você quiser saber. Maior obra filosófica de todos os tempos. Ali o Livro dos Espíritos. É o Evangelho sob outra forma, sob outro formato. 1019 perguntas e respostas. Depois 9 capítulos de conclusão. Assinados ali Santo Agostinho, São Luís, Vicente de Paulo, João Evangelistas, João Evangelistas, etc. E ali nós vemos ali uma plede de espíritos consoladores das esferas luminescentes do nosso Pai. Então, na questão 115, Allan Kardec, os espíritos vão dizer a Allan Kardec que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, com a possibilidade de chegar à perfeição. Olhem só, todos. Não existe privilégio na lei divina. Todos têm o compromisso do determinismo de chegar à perfeição, seja pelo amor, né, pelo esforço, pela luta, né, pelo cumprimento das obrigações o tempo todo, seja pela dor, né? Deus queira não seja pela dor, né? Mas a dor também é educadora, né? São mecanismos que Deus permite às vezes para nos fazer avançar, né? Então a gente precisa perceber essa, e muitas vezes a dor ela faz com que desabroche a fé. É como aquela senhora nos falava lá no Asconce: moço, o maior medo que eu tenho é perder a fé. E a senhora não se preocupe não, que a senhora já conquistou a fé. Porque a fé é do Espírito, é a alma. Aquilo que é do Espírito a gente não perde nunca. Se você, fechando as pálpebras, quase sem condição de pronunciar uma palavra, num leito de dor, sabendo que aos poucos você está esvaindo, mudando de dimensão, e fala em ter fé em Deus, você já conquistou, né? Está dando aula para os outros. Isso é uma aula, né? Por isso Joana de Anjos fala assim: você vai para enxugar uma lágrima, você sai reconfortado, porque você acha que vai levar álcool, você vai buscar. A gente busca porque quem mais precisa somos nós às vezes, né? Na maioria das vezes. Mas eu vou pegar em um outro trechinho aqui, quando os Espíritos, depois de dizer dessa simples ignorância, eles vão dizer, questão 621, a lei de Deus está escrito na consciência. Ixi, aí não tem jeito. É por isso que a gente dá uma derrapada, uma escorregadazinha, a gente responde mal, a gente cria um problema ainda que pequeno, para a gente parece pequeno, a gente fica mal. E a gente fica pensando e fica sem lugar. Puxa vida,
porque eu feri a lei. E a lei de Deus é a lei de amor. É a lei de amor. O Kardec, numa conversa com os espíritos, né, numa conversa com os espíritos, ele fala assim: mas Jesus, numa determinada situação, que eu não vou citar aqui, senão a gente sai do alinhamento, né, das lições do Emmanuel aqui, proposta para esse momento. Mas Allan Kardec, ele vai dizer aos espíritos assim: Jesus falar que se a pessoa matar, ela vai ser condenada, até que dá para entender. Mas se a pessoa ofender o outro, fala assim: é louco a gente ofender, a gente ser condenado? Aí ele mesmo responde assim: ah, já entendi. É porque ainda que eu fale pequena coisa, se eu ferir a lei de amor, eu vou ficar mal. Porque existe, o universo ele é conduzido pela chamada lei de amor. E essa lei não pode ser ferida. Se eu fugir à lei de amor, vem um aguilhão e me faz chegar no trilho. É como um trem da MRS, não pode sair do trilho. A caminhada nossa é em linha reta, Então, por isso, a lei já vem na nossa consciência para a gente perceber. O momento que eu deslizei, eu volto, né? Vou pegar o Evangelho, né? Eu vou pegar uma mensagem, vou pegar um livro de um mentor espiritual, né? Ou eu venho ao centro espírita, vamos fazer uma meditação conjunta, igual nós estamos fazendo aqui. Nós estamos orando. Já pensou? Kardec fala que orar em conjunto é como se 100 pessoas gritassem ao mesmo tempo. Ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente está orando. Em outro lugar, os Espíritos vão dizer que orar é pensar em Deus, é se conectar com Deus. Então nós estamos orando. Mas que coisa maravilhosa! No amanhã da ressurreição gloriosa do Cristo, da materialização gloriosa do Cristo, nós estamos num conjunto de mentes e de corações orando juntos. Isso é um presente do céu, gente. Isso é maravilhoso. Isso é nós atendendo ao problema de agradar. Nós estamos agradando o nosso coração, nós estamos agradando o nosso processo evolutivo, nós estamos cumprindo os nossos desafios existenciais. Isso é maravilhoso. Eu gostaria de citar ainda um outro parágrafo que Emmanuel fala aqui, que ele fala assim: a multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e os caprichos. Nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que em seus impulsos instintivos ela não poderá compreender. Mas isso é um trabalhador diferente, e a multidão não consegue perceber. E Emmanuel ainda fala mais: muitas de experiência em vigilância revelará o mensageiro da boa nova, que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material, aí isso é maravilhoso. Porque se a pessoa progride, se a pessoa começa a adquirir uma série de bens materiais, a pessoa faz: está agindo errado, tem alguma coisa errada aí, né? E se a pessoa começa a cair no sofrimento, a série de situações, aí ele abandonou a crença, ele desistiu, ele não fez isso. A multidão começa a falar 1000 situações das pessoas, enquanto no final Emmanuel vai dizer assim, né? Se Jesus te conhece, isto basta. Não preocupa o que estão falando, preocupa com os outros. Cuida da tua família, cuida dos teus filhos, ora junto, conversa com eles, aproveita a infância dos filhos, senta. Nós recebemos quase 1.500, estou falando redondo, não fiz a conta, quase 1.500 minutos por semana de presente do nosso Pai. Recebemos. A doutrina espírita fala assim: senta com a sua família 15 minutos, ora a Deus, conversa com Deus, ensina seus filhos a orar, ensina seus filhos a conversar com Deus, para que amanhã, quando ele estiver estudando fora, para que ele esteja trabalhando fora, ou você não esteja aqui, ele saiba conversar com Deus, ele saiba que sem o Pai não se chega a lugar nenhum, para que ele não fique como peixe fora d'água, para que quando o traficante bater no ombro dele e oferecer algo, ele vai falar assim: não, meu pai não fazia assim, meu pai me ensinou assim, minha mãe ensinou assim.
ele tem o que comparar, ele saiba, ele tem como perceber o que é importante para ele e o que não é. Mas é muito difícil às vezes para nós desligar, desplugar dessas situações, milhares de situações que a gente vem trazendo e que hoje nós temos um desafio de mudar-nos, cada um de nós, para a gente ajudar a mudar o mundo. Não tem como mudar o mundo sem mudar cada um de nós, porque o mundo é um conjunto de indivíduos. Então a gente tem que se mudar nessa luta incessante. E aí a gente fala assim, mas mudar o quê? Às vezes eu não consigo entender. Por isso que a doutrina espírita vem, aí vem um espírito, fala de um jeito, outro vem e fala do outro. Joana de Anjos vem e fala no campo psicológico, Emmanuel fala do Evangelho, Amélia Rodrigues do Evangelho, Filomeno de Miranda fala no campo da mediunidade. E a gente, se não entender um, a gente entende o outro e a gente vai absorvendo. E aí eu peguei umas citações apenas do espírito Militão Pacheco. Tem um livro chamado Espíritos da Verdade. Tem na biblioteca, viu, gente? Nós temos uma biblioteca aqui bem organizadinha, deve ter uns 2.000 exemplares de livros aqui. Aí de vez em quando eu pergunto para o André ali, André, o pessoal pegou muito livro hoje? Ele falou, ninguém, seu Geraldo. Eu falei, meu Deus, a gente tem que pegar livro, é de graça, gente. É de graça, pegar, ler um pouquinho. Não gostou? Pega outro, devolve aquele, pega outro. Porque às vezes a gente tem que se adaptar à leitura também, né? Às vezes eu gosto mais de ler Amélia Rodrigues, ou Emmanuel, Joana de Anjos, Filomeno de Miranda, né? Então a gente troca o livro, um romance, né? Paulo Estevam, há 2000 anos, então a gente aproveita, né? Aí dentro desse livro, O Espírito da Verdade, o espírito Militão Pacheco ditou uma mensagem muito bonita à psicografia do Chico Xavier. O título da mensagem eu nem coloquei aqui, porque é apenas um recorte para a gente enquadrar no tempo, né? Que não permite alongar muito. O título da mensagem é O Espiritismo Te Pergunta. Ele colocou lá assim. Aí ele informa para a gente assim: teu perispírito é só para a gente perceber por que a gente tem tanta dificuldade. Por que a gente tem tanto? Por que está tão enraizado? Fala assim: teu perispírito já se revestiu com porções da matéria de todos os continentes. Teu perispírito já se revestiu porções da matéria de todos os continentes. Tuas irradiações, através das roupas que te serviram, já marcaram todos os salões da aristocracia e todos os círculos de penúria do plano terrestre. Tua figura já integrou os quadros do poder e da subalternidade em todas as nações. Tuas energias genésicas e afetivas já plasmaram corpos na configuração morfológica de todas as raças. Teus sentidos já foram arrebatados ao torvelinho de todas as diversões. Tua voz já expressou o bem e o mal em todos os idiomas. Teu coração já pulsou ao ritmo de todas as paixões. E ele vai terminando, o trechinho que eu recortei aqui, vai dizer assim: se eu não estivesse aqui, se você não estivesse aqui, para se transformar, ele diz assim, ficaria lá no cemitério enfeitando o jardim de cadáveres. Não precisaria reencarnar, ganhar novo corpo, vir com dificuldade. Para reencarnar dá um trabalho danado. Quem já leu o livro Missionários da Luz sabe disso. Os espíritos passam tempos e tempos e tempos, biologistas, embriologistas, técnicos, desenhistas, arquitetos, programando o nosso corpo físico. Porque esse corpo aqui tem 100 trilhões de células, segundo a ciência. Cada célula é projetada de acordo com o seu desafio, com o meu desafio, com o outro desafio, porque os nossos desafios são diferentes. Então o projeto de um não é o projeto do outro. E eles passam tempos e tempos estudando isso para atender ao nosso processo evolutivo. Você imagina? Então dá um trabalho danado renascer. No entanto, a gente já esteve em vários continentes, em várias linguagens, em vários campos de poderes, e a gente foi absorvendo aquilo, É igual um perfume, né?
quebra um vidro de perfume aqui, daqui a pouco a gente sai daqui, a gente sai cheirando um pouco aquele perfume, porque a gente absorve o perfume, né? E é assim. Umas plantas, você está mexendo com as plantas perfumadas, você sai dali todo cheirando aquelas plantas, coisa boa, né? Porque absorve, o nosso organismo, ele absorve aquelas energias. Então, se nós estivemos em tantos continentes diferentes, em tantas linguagens diferentes, em tantas atitudes diferentes, nosso corpo perispiritual foi absorvendo aquilo. Então hoje, muitas vezes eu estou aqui, às vezes num ambiente calmo, e de repente a vontade minha é dar uma estourada, minha intolerância, mas isso eu estou trazendo de outras épocas. Cabe agora a mim me educar, mudar. Então é por isso que essa absorção ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, fica difícil às vezes para a gente. Mas se a gente entender o nosso compromisso aqui, aí fica um pouco mais suavizado. Nós temos o livro Nosso Lar, nós falamos tanto de André Luiz e vamos falar mais, porque André Luiz, ele traz no livro Nosso Lar, o prefácio do livro Nosso Lar. Todos nós sabemos que o Nosso Lar foi escrito por André Luiz, né? Mas o prefácio foi feito pelo Emmanuel. Depois do prefácio do Emmanuel, o André Luiz também faz uma dissertação, e ele coloca ali, né? Eu não podia pegar a dissertação toda, que é lindíssima. Eu peguei alguma coisa e ele diz assim: a vida não cessa. Ele começa dizendo assim: a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluente de conhecimentos aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhes a detalhe no longo processo de aperfeiçoamento espiritual. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só na companhia do Mestre. Ele só na companhia do Mestre. Às vezes até na dor. A pessoa na dor, principalmente quando está numa fase terminal, às vezes a família toda em volta, né? Os filhos, a nora, o genro, todo mundo ali em volta, mas não consegue mudar o estado da pessoa. É a pessoa e Deus. É aquele momento individual, é um momento único. É a minha consciência, o tribunal da consciência e Deus. Então é onde ele fala, às vezes esse vínculo com Cristo é um momento da pessoa, ele só na companhia do Mestre, mas o Mestre jamais se afasta. Ele só na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, olhem só, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. É só pensamento a pensamento, pensamento a pensamento. Várias dissertações, várias lições sem palavras, só no silêncio. Aquilo a pessoa vai absorvendo, nós vamos absorvendo. É amigo a dor, às vezes, né? A existência humana apresenta a grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Não pode conter ainda toda a verdade. Realmente a verdade, ela é fundamental. Mas é fácil a gente perceber que às vezes quando a gente está num lugar assim muito escuro, né, acende uma lâmpada forte, ofusca os olhos. A vida é assim, né? Ofusca os olhos. Então é preciso ser aos poucos. Por isso que Jesus falou assim: conhecereis a verdade vos libertará. Porque a gente vai conhecendo aos pouquinhos, vai desdobrando, falando: mas é assim, nossa, eu estava indo para lá, o negócio é para cá, meu Deus, não é?
Aí a gente volta rapidinho, aí a dor ameniza. Daqui a pouco a gente pega um caminho errado de novo, a dor aperta e torna a voltar. Porque é assim, é um processo educativo da vida. Mas a maior parte das vezes, eles criam mais dificuldade. É que nós precisamos perguntar para nós mesmos. Ainda bem que a gente não precisa responder, né? Mas a gente precisa perguntar para nós mesmos. Diante de todas essas lições, né, do título aqui que Emmanuel traz, o problema de agradar. No meio de todas essas lições, a gente tem que fazer uma pergunta para nós mesmos. Qual que é o meu rumo? Qual que é o meu rumo? Para onde eu quero ir? Qual que é o meu foco? Qual que é o meu foco? E o meu alvo? Qual que é o meu alvo? Porque o filósofo Sêneca, ele fala assim: o vento só sopra a favor para quem sabe para onde quer ir. Interessante, né? Eu tenho que definir meu rumo. Qual que é o meu rumo? O que eu quero da vida? O que eu espero da vida? O que eu entendo da vida? Ou o que eu quero entender da vida? O centro espírita, grande parte dos centros, né? Dependendo do tamanho, porque às vezes o centro está começando com Madre Teresa de Calcutá, aqui que o Vladimir está lá, né, Vladimir? Madre Teresa de Calcutá, lá com meia dúzia de 8, 10 trabalhadores, mais ou menos, né, Vladimir? Por aí. 11 trabalhadores, quase que eu acertei, tá vendo? Então essas casas menores que estão começando, é natural, às vezes não tem esse trabalho que eu vou dizer aqui, pode ser também até que já tenha. Mas o centro oferece um trabalho que chama diálogo fraterno. Diálogo fraterno, né? Em alguns lugares fala atendimento fraterno, né? É aquele papo de amigos, a gente senta frente um ao outro assim, vamos trocando uma ideia, batendo um papo, a espiritualidade inspira um, inspira o outro, e no final vamos todos cumprindo a vontade de Deus, né? Então, se eu não tenho foco, se eu tenho muita dificuldade, estou meio perdidão, procura ter um diálogo fraterno. O diálogo vai te orientar, né? Ah, não orientou tudo que eu precisava, volta, atende de novo, faz de novo. Percebe? Para que a gente perceba, defina o rumo, qual que é o meu foco, porque se eu não tiver foco, eu não consigo realmente achar a trilha certa, né? Mas não desista, mesmo que você fraqueje, não desista, não é? Tem um lema, eu gosto sempre de citar, apesar de ter muito a ver com a nossa conversa, nossa reflexão, mas nas artes marciais o pessoal tem um lema lá que eles falam assim, né? Desistir nunca, retroceder jamais. Eu gosto muito desse lema deles. Desistir nunca, retroceder jamais. Nós temos um norte, o norte é Deus. O norte da humanidade é Deus. Perguntaram para o Chico assim, né? Perguntaram para o Chico assim: Chico, o que a humanidade mais precisa? O Chico, sem pestanejar, falou assim: de Jesus, mais do que de pão. De Jesus, mais do que de pão. Na outra oportunidade, perguntaram assim: e aí, Chico, está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Qual que é a novidade, Chico? A novidade é sempre o Evangelho de Jesus. É assim. Novidade é o Evangelho de Jesus. A Sueli Caldas, quando estava aqui, né, encarnada, ela foi nos Estados Unidos e na Europa fazer uma série de palestras com Divaldo Franco. Eles fizeram 35 palestras em 30 dias. Imaginem, Estados Unidos e Europa. Consequentemente, fizeram mais de uma num dia, né? E ela, então, no livro, chama Ante os Tempos Novos. Ela relata que, quando terminaram o trabalho, eles ficaram achando assim interessante, porque todo lugar que eles iam, os hábitos eram diferentes, os alimentos eram diferentes, os vestuários eram diferentes, o clima estava diferente, tinha lugar que estava até geando. E eles viajando. Só que todo lugar que eles chegavam, estava cheio o anfiteatro, lotado. Coubesse 100 pessoas ou 1000 pessoas, estava cheio. E eles começaram a analisar, por que será que estava tudo sempre cheio? E eles perceberam então, que as pessoas estavam com sede de falar de Jesus.
Sede de falar de Jesus. Gente, às vezes a gente tem vergonha de falar de Jesus. Percebem? De falar com meu filho, com a minha filha, com meu filho, não. Um ser que esteve aqui na terra, no nosso meio, que veio lá das esferas angelicais, que vestiu um corpo como o nosso, para estar no nosso meio por amor. Tem que falar. Tem que falar. E essa questão do foco era muito importante, porque quando eu defino um foco, eu tenho que ter vontade, né? Questão 909 do Livro dos Espíritos. 909. Allan Kardec perguntou se o homem, pela sua vontade, podia domar as más inclinações. O que os Espíritos disseram? Usando muito pouco a vontade. Ele consegue, mas com poucos de vós a utilizam. Eles falam isso, né? Então, a vontade, aí definir o foco, vou usar a vontade. É esse foco, e que nós precisamos terminar, que define tudo na nossa vida. Joana de Cusa, ela era esposa de Antipas, secretário, marido dela, né? Cusa era o marido dela, ele era secretário de Antipas, o rei lá de Roma, aquela região toda. E eu vou resumir a história bem, em função do nosso tempo. A Joana, ela não aguentava mais, estava numa situação muito difícil, muito complicada com o casamento, e foi procurar Jesus. O que ela fazia? Jesus falava: cumpra a sua obrigação de mãe, a sua obrigação de mulher, de esposa, né? Cuida do seu lar, não preocupa, né? Porque ela queria deixar até o lar para... E Jesus, não, fica calma, tranquila, conversando com ela, e ela realmente cumpriu a obrigação dela até o final, até que o Antipas, o Cusa, veio a desencarnar. Mas aí passou-se o tempo, e ela, vivenciando lá o Evangelho de Jesus, mudou completamente o ritmo de vida dela, até que ela foi presa naquela época e foi levada à fogueira, Joana de Cusa. E lá, a Joana, na fogueira, os soldados ameaçando colocar fogo, hastear fogo, amarraram o filho dela do lado dela, na outra fogueira. E o soldado falava com ela: abjura Jesus, abjura, que era negar Jesus. Abjura, porque lá os romanos tinham esse direito, na última hora de ainda desistir. Eu falava: abjura Jesus. E ela ficava calada. E o filho dela falava assim: abjura Jesus, mamãe, por mim. E ela falava: cale-se, meu filho, Jesus sofreu muito mais e não devia nada. E aí os soldados viraram para ela: abjura, abjura. Ela não, e eles tatearam fogo na fogueira dela e do filho. E aí o soldado, entre as chamas da fogueira e a fumaça, falou para ela assim: o seu mestre apenas te ensinou a morrer. E ela virou para ele e falou assim: não só a morrer, mas a te amar. Foco definido. Foco definido. Ela e o filho, algo extraordinário. E no Evangelho, de ponta a ponta, a gente pode pegar casos de foco definido. O cego de Jericó, Jesus falou: o que queres que eu te faça? Ele falou: Senhor, que eu veja. Foco definido. Ele só queria isso. Não queriam as 20 fazendas, as 20 cabeças de gado, não. Ele queria ver. Foco definido. E Joana de Cusa deixa, Humberto de Campos relata essa passagem lindíssima no livro Boa Nova, se alguém quiser pegar lá, de Joana de Cusa. Eu trouxe aqui em 2 linhas, ele fala lá umas 3 ou 4 páginas, maravilhoso, né? E a gente tendo essa certeza da existência do nosso Pai, do nosso Mestre em nosso meio, né? No nosso caminho, né? É que nós vamos aos poucos terminando esse momento de meditação, momento de reflexão, né? Que Deus possa multiplicar as vibrações que aqui se encontram para os nossos lares, os nossos filhos, nossos familiares, né? E que esse dia de Páscoa nos faça estar bem vinculados a Jesus, lembrando da manhã gloriosa, bem cedinho, quando Ele se materializa na porta do túmulo e dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei.
Ele não disse isso naquele momento. Mas a gente pode desdobrar e a gente ir percebendo que quando ele se materializa ou ressuscita na porta do túmulo, ele está de braços abertos a nos receber, cada um de nós que queiramos agradar sempre a Deus e aos homens, num ajuste de equilíbrio para a nossa caminhada. Muito obrigado, amigos, que Jesus nos abençoe. Bom dia a todos. Primeiramente, nós não podemos deixar de agradecer, ao senhor Geraldo aqui, que trouxe tantas reflexões nessa manhã, que ela seja inspiração de toda a semana que inicia hoje, que a gente possa refletir aos pouquinhos e ir assimilando, para que a gente vá crescendo, buscando esse nosso aprimoramento, essas nossas mudanças que precisamos, e ansiamos tantos por empreender no nosso íntimo, para a partir daí a gente poder também afetar, aqueles que estão à nossa volta, por onde nós passarmos. E para iniciar, nós não podemos deixar de agradecer a Deus por todas as bênçãos que recebemos, desde que acordamos nessa manhã, ainda no nosso corpo físico, com a oportunidade de fazermos a diferença em nossas vidas e na vida daqueles com quem compartilhamos o nosso cotidiano. Não podemos também deixar de pedir, Senhor, que as bênçãos que se derramam sobre nós nesse ambiente preparado com tanto carinho e tanto cuidado pelos espíritos superiores da Tua seara bendita, possam permanecer conosco, possam nos refazer, nos fortalecer, nos renovar intimamente. E especialmente neste dia em que é celebrada a Páscoa, em que o Seu nome é reverenciado, em que o Seu nome é tão lembrado, Senhor. Neste dia em que Você, há tantos e tantos séculos, veio nos mostrar que a nossa existência não se resume do berço ao túmulo, que a morte não existe. Pedimos, Senhor, que Você possa renascer no coração de todas as criaturas, que Você possa ressurgir com a Sua mensagem de amor, de paz, de fraternidade, de tolerância e compaixão, de que o nosso mundo tanto necessita, para que possamos, enfim, construir essa paz de que Você veio nos falar e exemplificar. Abençoa, Senhor, cada coração, ilumina cada mente, para que se sinta pacificada, para que se sinta renovada e para que assim possamos construir esse mundo melhor, valorizando essa oportunidade da encarnação nesse nosso planeta abençoado, escola bendita e hospital de nossas almas. Que assim seja.